O Instituto Augusto Boal sempre teve uma grande admiração pelo trabalho do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, um trabalho tão organizado, um trabalho tão solidário. E também sempre tivemos a curiosidade de entender por que esse movimento dava tanta importância para arte, cultura e educação. É por isso que os convidamos para essa entrevista, para que eles nos digam eles mesmos as suas razões. A palavra está com eles. Então, eu sou a Dandara, sou do MST de Minas Gerais. Minha tarefa na cultura hoje é, prioritariamente, acompanhar a frente de música, que a gente recentemente batizou como Frente João do Vale, mas eu também acompanho a Palavras Rebeldes, que é a frente de literatura, enfim, outras coisas. Depois você conta quais. E quem mais? Felinto, quem é você? Eu sou um mineirinho. Sou do Coletivo Nacional de Cultura, também participei da Brigada Patativa do Assaré, Brigada Nacional de Teatro Patativa do Assaré. O Rafael tem vontade que eu saiba, mas sou de lá até hoje. Sou da Associação Nacional dos Violeiros do Brasil e também agora com a missão no Rio de Janeiro, estou assentado em São Paulo, no Pontal do Paranapanema. Eu sou Evelaine, do Coletivo Nacional de Cultura, atualmente morando em Brasília, e minha tarefa no movimento hoje é a coordenação da Frente Cândido Portinari, que é a Frente de Artes Plásticas do movimento. Poxa. E você, Rafael, quem é? Eu sou Rafael Vilas Boas, eu também participei do processo de formação e continuo fazendo parte da Brigada Nacional de Teatro do MST Patativa do Assaré. Sou do Coletivo de Cultura na área de formação e da Brigada e professor da UNB na área de Teatro e Ciências Sociais. E você, Júlia? Eu sou a Júlia Yara, sou militante do MST do Maranhão, componho o Coletivo Nacional de Cultura, atualmente na coordenação da Frente de Literatura, Palavras Rebeldes. Olha só, então por que eu convidei vocês? Vocês foram convidados pela feira, né, para apresentar um programa, e ele já foi apresentado. Mas, enfim, pessoalmente eu acho assim, que o Movimento Sem Terra é um movimento muito, muito importante e, pessoalmente, acho também que ele não é tão conhecido como deveria ser, né? Então, seria até interessante falar um pouco, porque é um modo de vida que as pessoas escolheram também, né? E que o modo de vida assim, mais coletivo, mais solidário, que é muito bonito, não é? Também as coisas que o MST produz, quem compra e quem consome, todo mundo elogia. Não são tão caras e, em geral, são muito boas. Agora, tem uma amiga de São Paulo que está fazendo comida também para o Padre Júlio, e ela está dizendo que o arroz do MST é muito bom. Ela está elogiando o arroz, o feijão e o café. Mas eu própria comprei também nas feiras e eu gostei muito, realmente, além do mais, foi mais barato também, o que é ótimo, né? Então, eu tenho a impressão que as pessoas não conhecem muito bem e que compram essa ideia de que o MST é um bando de ladrões que se apropriem devidamente das terras, enfim, aquelas historinhas que a gente já sabe, né? Mas, assim, além disso, que eu acho uma pena que não se conheça mais, não se divulgue talvez porque não tem um suficiente espaço. A mim também sempre me intrigou por que o movimento Sem Terra, sendo um movimento sem terra, quer dizer, né, mais focado no campo, na plantação, no cultivo, ter um coletivo de cultura tão estruturado, tão organizado e tão grande, né? Que tem teatro, tem literatura, tem artes plásticas, tem música. Isso, então, claro que eu acho muito, muito legal, mas eu queria saber por que esse interesse, de onde vem, quem é que começou a se interessar. E a segunda pergunta, porque essa sempre é grande dúvida, né? Que é o alcance da cultura, assim, das manifestações culturais, né? Como eu sempre fiquei ligada à área de teatro. E a minha impressão sempre foi que o alcance do teatro para politizar e socializar, para discutir as questões sociais é muito pequeno.
embora eu seja mulher de um homem que inventou o teatro do oprimido, que, que se propõe a dialogar com a sociedade de modo geral, né? Então, se vocês, nas experiências, vocês já perguntei na outra entrevista que fizemos, fiz a mesma pergunta, porque para mim é uma questão, sabe? Então, gostaria de saber qual é a experiência de vocês, o que nós, com cultura e com teatro, conseguimos fazer. Primeiro, então, tem duas questões. Da importância, por que vocês atribuíram tanta importância e começaram a organizar coletivo de música, de literatura, de teatro, de artes plásticas. E segundo, se vocês acham que isso tem um alcance, né? Um alcance no sentido que a gente quer que tenha, né? A primeira pergunta mais geral sobre a cultura, acho que Mineirinho e Evelaine podiam responder, porque são, dos que estão aqui, eram os militantes os mais experientes que na época, quando foi se construindo o coletivo de cultura e depois as brigadas e frentes, eles participaram do processo de construção, né? Eles que... Depois nós viemos na sequência, eu, Dandara, Júlia e tantos outros, mas acho que vale a pena começar por aí. Eu posso começar aqui fazendo uma parte, a Ivani faz uma parte também. Pode, claro. Então, Cecília, é muito legal essa sua pergunta. Na verdade, a arte, né, as expressões artísticas dentro do MST, desde o início das primeiras ocupações já estava presente. E depois, quando essas ocupações se transformou em algo mais sólido, que foi a estrutura organizativa chamada MST, várias expressões artísticas já estavam presentes. Por exemplo, né, a música, né, e a dança e a poesia já estavam presentes nas primeiras ocupações. Depois, quando aconteceu os primeiros congressos nossos, as artes plásticas, através da elaboração dos painéis, dos grandes banners, mostrando nossos símbolos, né? E o teatro, não o teatro como nós veio conhecer ele a partir dos anos 2000, né? Com a experiência mais elaborada, mas as encenações, né? Quadros de encenações, mais de dramas e algumas coisas assim, com encenação, já estava presente nas nossas místicas, porque era uma forma, algo que nós herdemos da igreja, como é que a gente materializava um sonho a partir das encenações, né? Então, assim, só a partir aí da segunda metade dos anos 90 que nós começamos a organizar a oficina para nós melhorar o nosso entendimento e a nossa capacitação no campo da música, né? Que é o chamado coletivo de música, porque a música já existiam os compositores, já existiam os cantores, né? Já existiam os intérpretes, mas nós demos assim uma organizada, assim, as oficinas de capacitação, não é? Assim, então, a primeira metade dos anos 90, a segunda metade dos anos 90, aí 97 e 98, foi quando a gente fez alguns seminários nacionais de cultura para a gente pensar e dar uma organizada e uma sistematizada no nosso fazer artístico dentro do movimento Sem Terra e refletir sobre a importância deles. E aí a Evelane já estava com a gente, pode falar um pouco disso aí também, Evelane. Então, acho que como o Mineirinho disse, a arte é algo inerente à humanidade, né? A arte nos humaniza, nos faz sermos livres, né? Nos aponta caminhos para a liberdade. Então, ela já está desde a concepção do movimento, né? E porque a gente transforma essa questão do simbólico, né? O sentimento em símbolo. Então, tem várias simbologias que a gente vem trazendo na história e muitas vezes a gente nem conhece. Por exemplo, quando a gente vê a cruz da encruzilhada Natalino, quando a gente vê aquele monte, se a gente vê aquela foto e vê aquele monte de paninhos amarrados, cada paninho amarrado ali era uma criança que tinha morrido no acampamento, porque aquele período era muito difícil, né? Se morria de subnutrição, se morria de frio, né? E os acampamentos sobre de morte matada, né? Uma tarde matada, mas aquelas já eram os paninhos das crianças que morriam, né? E depois, se você ver na foto, tem umas madeiras colocadas em volta. Aquilo lá era o suporte dos grupos. Cada sindicato que ajudava, cada congregação religiosa que ajudava, se colocava como se fosse um esteio.
Então, você pensa no simbólico que é isso naquele momento, né? De se retratar os sentimentos de tristeza através daqueles paninhos na cruz, mas também mostrando o suporte dos grupos através daquelas madeirinhas presas, né? É uma expressão plástica, se a gente for pensar no sentido das artes plásticas, né? É um sentido plástico, visual, de uma arte visual repleta de simbologia que às vezes se perde na história, né? E como o Mineirinho falou, a gente começa com essa simbologia que vem muito das comunidades eclesiais de base, né? A gente não pode lembrar da educação popular, vem também de todos os processos de antes da ditadura militar já, né? Com esses processos dos grupos ligados aos CPCs da UNE, mas também dos grupos ligados à igreja nos final dos anos 60, através do MEB, o movimento de Paulo Freire, né? Então, tudo isso é uma semente, é um semear que ele foi estancado durante a ditadura e na abertura política ele começa a germinar de novo, né? Começa uma efervescência lá no final dos anos 70. E aí tem muito de Nicarágua, né? Muitos nossos foram para Nicarágua, foram para Cuba, foram fazer formação política na União Soviética, e tudo isso eles vão trazendo essas bagagens, junto com todo o histórico nosso das lutas, né? Antes da ditadura, nas lutas por liberdade, nas lutas contra a ditadura, e depois do processo da redemocratização, essas bagagens vão sendo colocadas lá na organização do movimento. E as artes também estão ali, né? Então, se a gente olha a bandeira do movimento, ela tem uma inspiração num cartaz da Nicarágua, né? Que fomenta, quando o processo revolucionário já tinha ganho a revolução, e fizeram um cartaz de apoio para que os camponeses começassem a produzir alimentos, e aquele desenho do cartaz veio na mala de algum militante e aquilo lá se refuncionalizou, virou o primeiro painel do primeiro congresso do Movimento Sem Terra, e depois ele foi se refuncionalizando de novo, se ressignificando e se tornou a bandeira do movimento, né? Então, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque, vê, é verdade o que você falou, então, né? A arte é uma manifestação assim, espontânea dos seres humanos desde que o mundo é mundo, né? Mas assim, você não vê muitos movimentos políticos que estruturam dessa forma, sabe? Assim, grupos de música, de teatro. Pensa bem, não tem muitos. Então, especificamente, eu queria saber, assim, por que o MST dá tanta ênfase, dá tanta importância? E eu acho que, não sei, posso estar enganada, mas eu não tenho essa impressão. Assim, um partido político também poderia ter grupos de teatro, não é? Não estou falando nem de um programa político de um governo, mas assim, de movimentos políticos e sociais. Não é tão comum. Não acho que seja tão comum. Eu não consigo pensar em muitos. Vocês conseguem? Vocês conhecem muitos? A gente tenta, tipo assim, seduzir os movimentos para que assumam também essa perspectiva da arte. A gente provoca a Via Campesina, provoca o MTST através dos processos formativos. Eu acho que o MTST hoje já constituíram um coletivo de cultura e através, assim, com a nossa contribuição nos processos formativos, né? Mas assim, é uma amálgama de vários processos históricos, porque eu acho que o movimento ele só se constituiu porque ele abraçou ele abraçou todo mundo que queria ajudar, as pessoas que contribuíram. Elaine, Oi. Elaine, uma coisa importante, uma característica do MST, dentro dessa pergunta que a Cecília faz e que nos diferencia de outros movimentos, é assim, o experimento. O MST foi experimentando. E assim, a música é uma coisa assim, muito importante na animação dos acampamentos, dos nossos encontros, assim como era na igreja.
E com o passar do tempo, nós fomos achando, vimos a importância de nós aprender mais sobre o papel que a música tinha. Então, nós fizemos oficinas de composição, aprender a compor, fizemos oficinas de canto, não é? Eu lembro, fizemos oficina para estudar o papel que a música tinha na sociedade. Eu lembro, com uma dessas oficinas em Brasília, o velho Sérgio Cabral, pai desse Cabral que foi governador, né, um cara importante no cenário da música popular brasileira, foi dar para nós a história do samba, não é? Lembra, Evelyn? Em Brasília? Então, assim, foi uma professora da UNB que deu aula de canto para nós durante 15 dias, para a gente melhorar a nossa vocalização, né? Mas você então, vê que sempre era uma iniciativa de vocês, assim. Vocês tinham essa... Sim, claro. Tinham esse sim, desejo. Porque pela importância que nós dava isso para nós, né? E então, de repente, a gente começou a fazer isso com a música, a gente viu que isso deu certo, depois fizemos isso com o teatro, fizemos com as artes plásticas, e hoje nós temos com a poesia, nós temos com tantas outras áreas do campo da arte, pela importância que isso tem para nós, o valor que isso tem na nossa vida. Mas só deixa eu dizer uma coisa, eu escutei muito falar de uma origem religiosa também, certo? Estou enganada? Sim, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá, então tá ótimo. Mas então, Cecília... Nós era bem babador de hóstia. O movimento bebeu das melhores fontes de vários lugares, da teologia da libertação, né, que a Evelyn fala das SEBs, da educação popular. Bebeu, ele lega algo dos Centros Populares de Cultura, e ele tem, como organização, um respeito muito grande pelos que nos antecederam. Então, por exemplo, esse encontro com Augusto Boal e com a experiência do Arena, com as ligas camponesas, do Arena com o CPC, aquilo tudo era um reatar de um fio da meada histórico quando o Boal e o CTO passam a trabalhar com o MST, porque é um reatar no processo de multiplicar um aprendizado para que ele fosse também multiplicado, né? E eu acho que isso tudo tem o MST, uma diferença da organização é que a cultura está dentro da estratégia política da organização. A cultura não é um adorno, não é um ornamento, não é para o momento exclusivamente da festa, embora seja também. A cultura está na formação, está na sala de aula, está na luta, isso é muito importante. A cultura é considerada no MST como uma das principais matrizes formativas. Imagina que é um movimento incrível que faz com que uma palavra sem terra vire algo com tanto significado, né? O primeiro estudo tem esse título que chama Sem Terra com Poesia, da Roseli Caldarte. Na época que ela fez esse estudo, ela estava se aproximando do MST, em 1987. E depois ela publica, e hoje é um dos principais nomes do setor de educação. E ela fala, olha, esse movimento é diferente. O valor que ele dá para a trova, para o canto, para a poesia, ela já notava isso lá há 3 anos depois da origem do MST. Na verdade, 1 ano depois ela estava pesquisando já os cantadores do MST e os poetas trovadores do MST. Dentre eles o Adão Preto, que chegou a ser deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Então, agora outra coisa que eu queria já também dialogar contigo, essa tua provocação do será que o teatro tem um papel formativo e tal. Um exemplo concreto que eu acho que sempre eu gosto de mencionar, porque quando eu e Mineirinho, a gente estava lá na brigada, uma das tarefas que o Boal nos dava era multiplicar entre uma etapa e outra, no tempo comunidade, formar grupos e tal. Então a gente criou os encontros regionais de cultura, em 2001. Cada grande região do MST fez um encontro. E nas 5 regiões, o pessoal do teatro tinha oficina de tudo, de artes plásticas, de música. O pessoal do teatro criou 3 cenas. E as cenas eram apresentadas na noite cultural e a plateia escolhia uma das cenas para fazer o teatro fórum. E em todas as regiões tinha uma das cenas era sobre racismo. E detalhe, na época o racismo não era muito debatido no MST. Como um movimento que vem de uma certa origem, o movimento não tinha vocabulário para debater, embora boa parte da base do MST fosse negra e tudo. O movimento foi adquirindo vocabulário depois. A outra era a violência doméstica, que tinha um debate sobre violência contra a mulher, feminismo. Mas o que chamou a atenção, escolheu o racismo em 3 delas.
aquilo mostrava que o teatro era um instrumento muito democrático para dizer o que a base, as famílias, a militância queria debater, que não necessariamente estava decidido, vamos dizer assim, pela direção. Essa ideia de democracia ascendente. O teatro do oprimido permitiu muito isso, um reconhecimento de uma série de temas que vinham de baixo para cima. O feminismo foi ganhando força no decorrer do tempo, hoje fala do feminismo camponês popular. E eu acho que a gente apostou muito, Cecília, em formar grupo, que era um pouco a lógica, e formamos mais de 40 no Brasil. Exatamente. Só que aí, depois da Rede Cultura Viva e tudo, foi dificultando, depois que acabou os pontos de cultura. E o que se abateu sobre o Brasil com impeachment, sobre nós, foi mais cedo. Essa articulação entre mídia, parlamento, bancada, judiciário, foi a CPMI da terra. E aí, quando os grupos começam a perder base de sustentação, eu digo, inclusive, apoio que a gente tinha de ponto de cultura, base, a gente ainda não usou toda a potência do teatro do oprimido e do teatro de maneira geral nas escolas do MST, que são mais de 2.000. Investiu muito na ideia de grupo e não, por exemplo, de trabalhar com os educadores, de formar as pessoas que estão na base para que se apropriem do teatro. Então, ainda é uma potência a ser explorada. Claro, assim como outros métodos de outras linguagens. Não, mas sabe por que às vezes eu tenho a impressão que a gente já fala com pessoas que estão convencidas já. Nós falamos para nós mesmos, né? Por exemplo, agora. Tudo bem. Nós falamos para nós mesmos. Tem uma coisa assim que, ultimamente, que tem me incomodado muito, enfim, acho que incomoda todo mundo, essa história, nossa bandeira nunca será vermelha. Sabe, eu queria, através do teatro, de repente, também perguntar para as pessoas, não para nós, mas para as pessoas outras, se alguma vez viram comunista na vida, o que isso quer dizer. Eu tenho certeza que ninguém sabe. Ou seja, sabe assim, se o teatro pudesse servir para esvaziar alguma dessas ideias preconcebidas que começam a circular e as pessoas começam... Sabe, né, o que eu quero dizer? Eu lembro de uma cena que Boal fez na rua, onde ele botou numa feira aqui no Rio de Janeiro um homem com um cartaz dizendo vende-se, sabe? Esse teatro de rua que eles faziam. Aí começou aquele bafafá, como um homem está se vendendo na feira e a mulher que implorava, pelo amor de Deus, não faça isso, enfim. Depois o Fabiano vai cortar essa parte. Mas, contando para vocês assim, ali é um teatro que tem um impacto, né? E o pessoal começava a discutir e o homem começava a argumentar que hoje em dia era muito mais vantagem você ser um escravo que ser um trabalhador, porque pelo menos o escravo, pelo menos na fantasia dele, né? O dono do escravo tinha que assumir ele, sabe? Ele ia ter onde morar, ele ia ter o que comer, se ficasse doente, o dono ia se ocupar também de que ele fosse para o hospital, e um trabalhador não tinha nenhum direito. Acho que essa cena hoje seria interessante voltar a fazer. Mas assim, era aquele teatro invisível na rua. E também um shopping que fizeram na Itália, um homem que levava... Ele conta nos livros, então isso está escrito. Do escravo não sei, mas esse que deu um bafafá danado, um homem que levava uma mulher numa coleira. E aí tudo, mas como? O que está acontecendo? E a mulher que falava, não, mas ele é meu marido. E o marido, que quando as mulheres começavam a brigar com ele, falava, não, mas ela gosta. Então, sabe, uma coisa que ia na contramão, sabe, aquele estilo de teatro mais debochado, que era o estilo do Boal. Então, eu acho que isso pode ter um certo impacto, né? Mas, se não, eu não vejo muito como um teatro que... O próprio Brecht, a gente faz Brecht, mas já fala para gente que sabe quem ele é, que já concorda com as ideias dele. Assim. Como é que a gente consegue furar essa bolha, né? Porque dá a impressão que a gente criou um mundo nosso, onde a arte é linda, a gente gosta, enfim, mas que a gente não... Enfim, não sei. Para mim sempre foi uma questão isso. Sabe? Então, não sei qual... Essa é a minha pergunta. Qual é a experiência de vocês que trabalham no campo mesmo, né, com as pessoas, se tem reação, se vocês sentem que vocês conseguem fazer com que as pessoas mudem de ideia, com que se questionem. Agora que tem essa religiosidade
né? Esses dogmas, tudo vira dogma, então um dogma é inquestionável, é assim, se foi dito e você não tem como provar. Mas não tem gente que está contra a vacina, né? Mas médicos que estão contra a vacina, médicos que teriam que ter diploma cassado, porque não acreditam na ciência, então como é que pode ser um profissional de saúde, uma pessoa que não acredita na ciência? Então acho que o teatro hoje em dia, bom, que é a minha área mais, seria muito importante que recuperasse esses assuntos para debater, né? Sabe? Para questionar, que história é essa? Por exemplo, hoje, uma paciente que estava falando comigo falou que ela tinha uma faxineira que falava para ela que não precisava se cuidar porque Jesus ia proteger ela do coronavírus. E a gente fica muito sem saber o que falar, na verdade. O que você vai falar? A gente tem uma porrada de experiência interessante, né? Assim, algumas que dependem mais de processo, às vezes não adianta ir lá com uma intervenção só uma vez, né? Que não tem... Você precisa voltar outras vezes, você precisa conjugar isso com processos de formação. Por isso que para nós essa ação em território ela é tão importante, né? Mas claro que tem as experiências também que estão na rua, em diálogo com a sociedade, enfim, né? Estão fora dos nossos territórios, assim, acampamento e assentamento. Acho que a gente tem uma experiência muito longa com agitação e propaganda, onde o teatro é uma linguagem importantíssima, né? É claro, é fusão de linguagem, todas as linguagens se encontram na agitação e propaganda, mas o teatro tem um papel fundamental. Depois a Rafa pode colocar um pouco mais sobre isso, né? Tem muitos anos aí de trabalho nesse aspecto. Mas a gente tem, sim, experiências de sensibilização ou de momentos críticos na rua que são incríveis. Eu presenciei uma que não era na rua, mas era com crianças, e foi o Teatro Fórum, lá no Encontro do Sem Terrinha, acho que foi em 2018, gente, ajuda aí. E que foi muito incrível. A proposta era trabalhar gênero com as crianças e como fazer isso, né? Não vim lá aquela palestra com um monte de crianças, como fazer para abordar o tema de violência contra a mulher, né? O tema de violência de gênero com as crianças. E a gente fez Teatro Fórum, com um texto escrito por nós, e foi incrível, incrível a capacidade de diálogo com as crianças, sabe? Assim, altíssimo nível, assim, o comportamento, o diálogo que elas tiveram, a vontade de dialogar dentro, né, dentro da peça. Então, assim, foi uma coisa incrível. E eles chegaram rapidamente num lugar, né, numa posição política, demarcaram uma possível solução a partir delas mesmas. Assim. Então, foi eufórico para a gente que estava fazendo e para a galera, né, que estava dialogando. Então, qual que foi o saldo? Cara, essa é a forma de discutir, né, temas importantes, temas profundos com o nosso povo, assim, tem uma capacidade de diálogo imensa, né? Então foi muito legal, porque aí as crianças elas são menos inibidas com algumas coisas, né? Então, tipo, a personagem era uma mulher e foi menino, e foi lá e colocou todos os penduricalhos, né, de menina, e foi vestir o personagem, foi lá, fez, dialogou, e depois, tá certo, não tá certo, e a galera ia entrando muito no jogo, né? Acho que a gente tem outras experiências, e isso mais um pouco da minha vivência, em espaço onde a gente foi construir processos com aliados, na universidade, por exemplo, né? Aí a potência que tem a mística, acho que o Mineirinho e a Evelane falaram muito sobre isso, né? A importância da mística para nós, tanto para consolidar esse movimento como um movimento que faz arte, como uma porta de entrada para se discutir criticamente a realidade, né? Então, a gente demarca posição, demarca espaço, demarca uma posição política, demarca, né, a utopia, o sonho, o desejo, onde quer que a gente vai pela mística. E é incrível também a capacidade de diálogo, né? Assim, como que isso abre caminhos, abre possibilidades de discussão. A gente costuma dizer que sabe que a besta chegou no lugar porque chegou o cortejo com a mística, né? E aí vem os coros, e aí vem a música, e aí vem a intervenção com o teatro, e aí vem o nosso projeto, seja lá qual é o espaço, demarcando com muita força, né? Cenicamente, esteticamente, né? Com uma capacidade de comunicação incrível. Então, assim, a gente tem muitas experiências com brigadas de teatro em nível nacional. Acho que em vários momentos do cenário, né, brasileiro, quando a conjuntura ficou feia, muito, né, pesada, a gente foi convocado a montar brigadas de ação e propaganda em lugares estratégicos que iam para a rua. Então, são muitas as experiências, né, em terminais rodoviários, dentro do trem, em ônibus, em praças, em rua. Então, a gente tem um monte de experiências de intervenção que foram sendo criadas, né, experimentadas, avaliadas, enfim. Então, e o público, as pessoas estavam assistindo, como era a recepção? Por exemplo, assim, aí
Aí varia, né? Nem todo mundo fica de boa. Alguns ficam, dependendo de que tipo de cena é, fica mais ou menos em choque ou fica em silêncio. Outros entram e tem né, conseguem perceber a contradição que está sendo posta. Eu nunca tive uma experiência negativa, eu pessoalmente. Acho que talvez a galera possa colocar se teve, né, experiências mais complicadas, mas nunca tive. Sempre a proposta da cena se colocou com eficácia, né? Conseguiu dialogar, conseguiu provocar efeito, mesmo quando a gente assumia um lugar de contradição, né? A gente assumia a voz do inimigo, assim, o discurso, né? O jeito, a galera reagia questionando esse inimigo. Então, sempre por onde eu passei, a eficácia foi boa, né? Assim, nunca passei por uma experiência de Alguém passou por uma experiência assim? Rafael. Eita! Oi, Rafael. Passou por uma experiência de foram escoraçados, escorraçados? Assim, o preconceito que tem sobre o MST ele está muito mais na mídia do que lá na rodoviária, no mercado, na feira, porque as pessoas têm, em algum nível, familiares, às vezes até, sabe, o soldado da família, aqui no DF tem casos assim, a mãe é do MST e o filho é soldado. Mas então o filho, quando está de folga, vai para o assentamento do MST. Isso está espalhado pelo Brasil. Policial, família de PM, que tem gente que é do MST. Então, no chão da sociedade, essas relações são mais misturadas. E, assim, não tem muito teatro hoje em dia em espaço público, né? Você tem pregação religiosa. Então, de modo geral, quando aparece um teatro, a relação que as pessoas estabelecem é lúdica. Nós já nos metemos em enrascada, mas porque nós provocamos a enrascada, por exemplo. Então, conta uma enrascada aí que aconteceu. Uma vez que era Congresso Nacional e veio um ônibus do Maranhão, terra da Juliária, um ônibus do Pará com trabalhadores libertos do trabalho escravo, porque era para aprovar a PEC 370, que era uma PEC contra o trabalho escravo, que ia punir quem ia desapropriar terra de fazenda com trabalho escravo, coisa e tal. E a bancada do Partido dos Trabalhadores era governo, acho que Lula ainda, não era Dilma, estava o Carlos Lupe, estava o Quinaglia, que era presidente da Câmara. Enfim, pediram para a gente fazer uma mística. E nós pensamos, mas os caras também não estão fazendo a reforma agrária, então a gente não vai lá de graça só para entregar abóbora, pão e levar a bandeira e do tipo, o governo que está chamando a gente para ornamentar esse ambiente artisticamente também é um governo que podia fazer mais por nós, pela terra, pela luta, pela reforma agrária. Então nós criamos um teatro invisível, incômodo. Acho que você deve se lembrar, o Agostinho. Então tinha 600 pessoas no auditório, todo mundo praticamente mulheres e homens negros. Tenso o ambiente, porque os ônibus chegaram de viagem, pararam ali, o pessoal entrou, recebeu o café da manhã ali. E o Agostinho, então, numa combinação que o povo nem sabia o que ia acontecer ali dentro, o pessoal, os assessores e nem os políticos, o Agostinho sobe no intervalo do microfone, pega a palavra e fala que era do Sindicato dos Homens Livres de Palmares e que estava ali para dizer que, olha, a escravidão também não foi tão mal assim. A escravidão teve suas coisas boas, como a miscigenação, como a feijoada, e foi indo, né? Samba, e era um silêncio assim que não escutava uma agulha cair. E logo depois, aí entra eu, isso eram uns personagens que a gente fazia aqui, de empresário, também, né, assim, todo mundo pasmo, em nome de uma empresa do agronegócio também, para dizer que essa PEC, calma lá, aí pronto, aí quando foi, aí o povo caiu de pau, quando foi um branco lá de gravata para falar, e começaram a querer vir bater na gente. E a polícia legislativa, que você sabe que o Congresso tem uma polícia só para eles, que eles criaram, ela vinha vindo. Aí a gente viu que ia apanhar, de fato, ia ter que sair pela lateral. E vocês falaram, gente, teatro! Aí uma companheira, a Manu, que começou a tocar uma flauta e começaram a abrir os ornamentos da mística, com cartaz, para o pessoal perceber. Aí o Vicentinho, deputado federal, falava para o Quinaglia lá de baixo, ele tinha uma rampa de tapete assim. Quinaglia, ele subia assim, é a mística do MST, Quinaglia. É a mística, Quinaglia. Pode deixar, porque o Quinaglia cortou o nosso a gente não conseguia falar, eu tive que tirar o boneco do MST do terno,
para botar na cabeça e falar, nós somos do MST, isso aqui é uma ação de teatro invisível. Então a gente já se meteu em enrascada assim, mas diretamente de ser hostilizado na rua. O povo respeita muito o MST, Cecília. Quem não respeita é a Globo, o Bandeirante, o agronegócio, mas a população recebe muito bem, ainda mais agora com a doação de alimentos, né? Tem muitos exemplos lindos. Não, mas assim, eu achei A gente interessante. teve problema com polícia, né? Com polícia algumas vezes, né, Rafael? Acho que até quando a gente fez o Teatro Procissão, que foi coordenado, né, pelo próprio Boal, que foi lá depois do final da marcha, o último ato foi de fato, né? Os policiais entraram rasgando em cima da gente. E o tema era da violência policial e, de fato, eles entraram com violência. Então, com a polícia, a gente já teve várias situações complicadas, né? Mas tirando... Então, mas a gente sempre se organizou para ter o menor dano possível e tal, né? Mas com a população em geral, a gente só ouve uns gritando de carro, às vezes, né? Passa o carro vagabundo, mas, assim, mas nunca tiveram coragem de encarar. Eles passam de carro, falam alguma coisa, falam alguma bobagem, vai trabalhar, e essas coisas ofensivas. Mas olha, eu não sei. Mas de longe, né? Ninguém encara. Eu digo assim, não sei agora o que aconteceria. Talvez porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Que o Rio é um estado muito violento. É uma coisa que não se fala assim. Se fala da violência como se fosse violência, sabe, de assaltantes. Não. É o comportamento das pessoas, assim. As pessoas agora estão andando em motos com escapamento aberto, já comentei várias vezes com a Júlia, mas um estrondo de madrugada, sabe? Uma coisa para incomodar os outros. Mas eu gostei muito dessa cena, achei essa cena fantástica, assim, de alguém vir, sabe, louvar os benfeitos da escravidão, achei fantástica. Mas teria que ser feita fora desse contexto, onde todos são companheiros, né? O que aconteceria se você faz isso na rua, né? Não sei o que aconteceria se você entra numa favela. Não sei, não tenho a menor ideia, né? Aí depois tem que falar que é teatro, pelo amor de Deus, não bata em mim. Mas, gente, olha só, a gente já está falando há 40 minutos, ou seja, já ultrapassou o limite do nosso programa e queria saber se vocês querem dizer mais alguma coisa, você, Dandara. Ô, Cecília, não, o que eu ia dizer era só o seguinte, porque agora, esse período, tudo é diferente, estranho, né? O famoso novo normal que a gente se refere. E uma coisa fundamental que a gente perdeu, que é fundamental para a nossa ação do movimento e que é fundamental, inclusive, para a nossa ação cultural, que não se separa, né, das demais dimensões da organização, é a rua, a aglomeração, a rua, essa possibilidade de criar essas provocações, né, de fazer luta de massa, mas de também ter essas pequenas ações de grupo. Nesse momento, nós não temos. E o movimento está reaprendendo, recriando como fazer o trabalho de base, que é uma coisa que a gente sempre se provocou para não perder de vista, e agora, mais fundamental ainda, porque nós estamos assistindo com esse governo, enfim, o aumento da miséria, da violência, nós estamos assistindo se assentando. E, então, é muito importante dialogar com a sociedade, dialogar para fora da nossa porteira, mas também dialogar para dentro, e nós estamos reaprendendo a fazer. E acho que está na ordem do dia, assim, nós, da cultura e a partir das linguagens artísticas, a gente ser capaz de reconstituir o que é esse trabalho de base, né? De reaprender a fazer. Já estamos fazendo, não paramos de fazer para reaprender, não. Estamos aprendendo com a carruagem andando. Mas acho que é fundamental a gente se colocar essas provocações, assim, né? Como que, através das linguagens artísticas, a gente consegue manter essa nossa ação de diálogo e de... Uma coisa que a gente se colocou no último período, assim, com mais clareza, é de formação da consciência da classe, né? Para fora da nossa porteira também. Através das linguagens. E aí, voltando lá para trás, naquela primeira provocação que você fez, dentro também desse elemento de trabalho de base, eu acho que o que possibilitou o movimento
nos princípios, porque depois nós fomos formando gente, nós fomos fazendo, aí fazendo aprendemos a fazer, e depois fomos criando espaços para aprender a fazer, mas lá nos primórdios, acho que uma das coisas que possibilitou ao movimento pensar a cultura, trazer a cultura e as linguagens artísticas para o cotidiano, ser capaz de ir criando esse aprendizado de não separar a arte da luta política, que nós somos um movimento de massa, que forma militantes, que forma quadros para pensar, para aprender, para ensinar para frente, mas nós somos um movimento de massa também. E acho que é isso que muitas organizações e muitos partidos não têm, essa base, a quantidade de gente que na sua vida cotidiana, que é nosso, que especialmente o nosso dos camponeses, né? O companheiro Edgar da educação sempre provoca nós. O camponês tem uma musicalidade própria, cotidiana, e nós, a classe trabalhadora, é a guardiã da nossa cultura popular, né? Então, ter essa base de pessoas que na sua vida cotidiana, mesmo sem perceber, mesmo sem uma intencionalidade, mesmo sem formação, no seu dia a dia são guardiões e guardiãs dessa cultura popular e ajuda a gente a resgatar e a pensar sobre, e a formar quadros para pensar sobre. Então, acho que isso é um diferencial que o movimento tem, além de todas as coisas que os... Mas que bonito que você falou! Muito lindo! Cecília, que é importante essa questão quando se fala da mística, né? Que é uma ação cênica onde todos os militantes são convocados a participar, né? Não é um grupo de teatro, não é um grupo específico. Então, é um processo formativo, por exemplo, aquele acampado que veio de um trabalho precarizado, um trabalho, muitas vezes, em condição de escravidão, que se só pode falar sim, senhor, não, senhor, olha para o chão. Ele é convidado a pegar a bandeira do movimento e entrar no meio daquele processo e fazer uma ação cênica, a transformação em sujeito. Eu posso fazer algo, eu faço parte de um processo. Mesmo se eu tenho que gritar MST, você já cria um processo de construção de um novo sujeito, através dessa intervenção cênica. Né? Muito legal, gente. De mostrar possibilidades, né? De mostrar outras formas. E muitos dos nossos dirigentes, eles começam, às vezes, pela essa área da cultura. Né? Fazem parte da mística, fazem parte até assim, por exemplo, o Cedenir, que hoje é um grande dirigente do Rio Grande do Sul. Ele era o que subia para pendurar as bandeiras, para ajudar a organizar a ornamentação e hoje fazia parte desses processos todos de organização dessas intervenções que a gente fazia, e hoje ele é o dirigente lá, um dos principais dirigentes. Então, a gente ficou a contar vários são dirigentes. E uma outra questão que é muito interessante também, a segunda geração e a terceira geração que a gente fala, né? Que a maioria, muito dos filhos dos militantes lá do início, como é Juliara, como é Dandara, né? São artistas, já nasceram artista, né? Porque já nasceram num lar, no espaço da liberdade. Então, quando você é criado sem processos opressivos, né? Lógico que tem todos os perrengues de toda a família que tem, né? Não é tudo a mil maravilhas que a gente sabe muito bem. Mas quando se nasce em um espaço onde se tem as aberturas para a liberdade, para o debate, para a construção junto, você já vê que é uma outra construção. Né? Então, isso é muito importante para a gente, esse processo da ação para dentro, que a gente chama dessas articulações internas informativas, e agitação e propaganda para fora, né? Que é essa nós para fora do movimento. Acho que é isso. Não tiram o peso, hein, Juliara e Dandara? Vocês são o símbolo da liberdade. São. Gente, então Que beleza! Cecília, só uma coisa, não sei nem se vai entrar depois, mas só para... Eu acho que é uma coisa importante, o movimento bota todo mundo para estudar. Então, por exemplo, aqui tem uma turma que se formou no curso de serviço social da UFRJ, aqui a Júlia, a Dandara e o Mineirinho,
fizeram o serviço social, a turma do marido Menegatti lá, que também foi orientador do Julian Boal no doutorado, e formou a Luana, que é a dirigente do Coletivo Nacional de Cultura. Todo esse pessoal passou por essa turma, e assim, Cecília, foram 90 mil pessoas que passaram pelo Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que a gente arrancou do governo FHC um ano depois do massacre de Eldorado dos Carajás. E todo mundo daí produziu pesquisa. Então, o Mineirinho produziu uma monografia sobre a história da música no MST, a Júlia produziu uma sobre indústria cultural e cultura popular, a Dandara, a Luana, a Evelaine tem uma dissertação de mestrado sobre as brigadas culturais do MST. Então, todo mundo tem a tarefa de preservar a memória, refletir, projetar o futuro. Isso eu também acho muito bonito. Essa memória ela também é construída coletivamente. Então, realmente, o MST é um exemplo. Mas um exemplo que eu acho que ainda é pouco conhecido. Ou seja, muita mais gente deveria funcionar como funciona o MST. Realmente. Né? Por exemplo, seria uma solução para muitos problemas. Mas, enfim... Verdade. Nem todo mundo gosta de compartilhar, né? Não é todo mundo Verdade. que tem essa cabeça.